Bom, pessoal, então continuando com o conteúdo, hoje a gente vai ver backtracking, tá? É um dos vários métodos de você projetar algoritmos, tá? Então talvez, não sei se todo mundo viu backtracking, alguém viu backtracking 102? Algumas pessoas viram, tá? Então eu vou falar de novo, talvez então seja alguma revisão um pouco, tá? Mas eu acho que é importante essa aula, porque aí você vai ter conexão quando a gente vê grafos lá no final. E também é uma aula interessante de se dar depois de uma aula de recursão, porque a gente vai fazer algoritmos recursivos para resolver alguns problemas. O que mais? Bom, é um dos várias formas de projetar algoritmos, então talvez vocês ainda não tenham muito essa noção. Você tem que resolver um problema, você só vai lá e resolve o problema, certo? Mas agora que vocês vão aprendendo algoritmos, vocês vão aprendendo algumas técnicas de projetar algoritmos, né? Então, backtracking é uma delas. Durante o curso a gente também vai ver divisão e conquista. Depois, mais para frente, em MC 458, vocês vão ver programação dinâmica, vocês vão ver algoritmos gulosos, tá? Então vocês vão ver outras formas mais genéricas de se projetar algoritmos para resolver determinados problemas, tá? Então backtracking entra nessa área de projeto de algoritmo. Então, vou começar com uma coisa razoavelmente simples e complicando durante a aula, tá? Então, digamos que eu quero, por algum motivo, imprimir todas as sequências de tamanho K, tá? Contendo K números. E eu quero que sejam as sequências de K números que são compostas por números entre 1 e N. Só para ficar claro, imagina que meu N é 4 e meu K é igual a 3. Então, são sequências de 3 números, tá? Trincas, com números de 1 até 4. Então tem esse monte de sequências aqui, né? Eu tenho 4 ao cubo sequências diferentes, tá? E por algum motivo, digamos que eu quero gerar todas elas, tá? Então uma coisa que a gente pode observar é a seguinte: pega alguma sequência, né? Digamos essa 2, 4, 1. Bom, ela começa com um número 2. E depois o resto dela é uma sequência de 2 números com números entre 1 e N, né? Entre 1 e 4 números N, certo? Então, de certa forma, qualquer membro dessa sequência é um número e uma sequência de N-1 números, de K-1 números, entre 1 e N. Tudo bem? Então, se eu sei gerar qualquer sequência com K-1 números entre 1 e N, eu sei gerar todas as sequências de K números entre 1 e N. Certo? Por quê? Basta pro 1, pro 2, pro 3, pro 4, pro 5, certo? Até o N, aqui, né? Pro 1, depois pro 2, pro 3, assim por diante, gerar todas as sequências com K-1 números. Tudo bem? Bom, então eu estou indo de um problema maior para um problema menor. Isso cheira a recursão. Certo? Então, a gente resolve esse problema usando recursão. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Imagina que eu tenho um prefixo da minha sequência. Tá escuro aí para vocês, hein? Então, digamos que eu já tenho um prefixo fixo da minha sequência. Digamos que esse prefixo é 3, 4, 4, 1, 2. Sei lá, algum prefixo fixo.
Tá? Já está determinado esse prefixo. Tá? E aí, bom, como que eu gero todas as sequências que começam com esse prefixo? Eu recursivamente resolvo o problema gerando essas sequências. Tá? Eu aumento esse prefixo recursivamente até dar o tamanho da sequência que eu quero. Tá? Então eu faço algo do tipo, no começo, meu prefixo é vazio. Tá? Então lembra que eu falei lá da palavra lambda, palavra vazia? Quando a gente fala de palavras, né? Eu falei isso na aula passada, quando eu falei de palíndromo, certo? Então no começo, eu tenho um prefixo vazio aqui. Certo? E eu preciso gerar, então, todos os possíveis sufixos válidos. Certo? Todas as sequências de 3 números, com os números variando de 1 até 4. Tá? Bom, então eu aumento o meu prefixo. Certo? Fala, então deixa eu considerar o prefixo 1. Agora eu só preciso recursivamente gerar todas as sequências de 2 números, certo? Com números de 1 até n. Bom, então eu chamo isso recursivamente. Quando eu chamo isso recursivamente, o que é fazer isso? É aumentar um cara no prefixo, certo? E agora resolver recursivamente gerando todas as sequências de números de 1 até n, só que de tamanho 1. Certo? Essas são fáceis de fazer, né? Com um for aqui eu faço. Faço um for de i igual a 1 até n e eu consigo gerar todos os sufixos que faltam aqui. Certo? Então eu gero 1 e imprimo. 1, 2, imprimo. 1, 3, imprimo. 1, 4, imprimo. Bom, agora a recursão acaba e ela volta para quando eu tinha esse prefixo e tinha que gerar todos esses sufixos. Mas eu já terminei de gerar todos os sufixos. Certo? Então, nesse ponto, eu terminei de gerar todas as sequências que tem esse prefixo fixo. Prefixo fixo é ruim, né? Mas tem todo esse prefixo já determinado, tá? Porque eu já gerei todos os sufixos. Eu já gerei todos eles recursivamente, a recursão acabou. Bom, então basta agora eu ir para o próximo prefixo. Certo? O próximo prefixo é colocar um 2 aqui. Bom, então eu coloco um 2 ali. E agora eu recursivamente, eu faço a mesma coisa que eu tinha acabado de fazer. Recursivamente gero todas as sequências de tamanho 1, de números de 1 até 4. Certo? Então eu faço 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Certo? E aí eu vou para 1, 3, 4. Ok? E aí eu faço de novo. 1, 3, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 4. Aí 1, 4, 1, 4, 2, 1, 4, 3, 1, 4, 4. Quando eu terminei 1, 4, 4, o que acontece? Bom, para esse prefixo, eu já gerei todos os sufixos possíveis. Concorda? Eu já gerei de 1, 1, 1, 2 até 4, 4. Certo? Então eu já matei tudo que começa com 1. Agora é hora de começar a fazer com 2. Então, quando eu chego no 4, 4, a recursão volta e eu mudo o prefixo de 1 para 2. E agora eu resolvo recursivamente. Eu gero recursivamente todas as sequências, certo? 1, 1, 1, 2 até 4, 4. Quando acabar, eu volto, tiro 2, coloco 3 e vou fazendo isso. A hora que eu fizer 4, 4, 4, aí o programa acaba. Eu gerei todas que eu queria. Tudo bem? Então o código é razoavelmente simples, tá? Então eu tenho uma casca aqui. Lembra que eu falei de casca? Quando eu falei, quando eu for falar de recursão, eu vou ter uma casca que é uma função mais simples. O cliente chama essa função e essa função chama a função recursiva, os parâmetros que eu preciso, faz tudo que eu preciso, tá? Então, em particular, eu vou precisar alocar um vetor. Então,
Isso é uma coisa que eu deveria fazer, o cliente não deveria se preocupar em alocar um vetor, passar para mim, para o meu algoritmo funcionar e depois ele mesmo liberar. Bom, eu aloco, uso e depois eu libero. Tá? Então você me passa esse N, que eu quero gerar sequências com os números de 1 até N, e o K, que é o comprimento da sequência. Tá? Então eu aloco um vetor sec, que vai fazer o papel desse meu prefixo, tá? De tamanho K. Então ele guarda K números inteiros. Eu chamo uma função recursiva, já explico, e quando acabar eu libero esse sec. Tá? Eu aloquei, eu libero. Minha responsabilidade. Tá? Até porque sec é uma variável local. Quando a função sequências acaba, eu perco acesso a ela. Se eu não der esse free, eu vazo memória. Bom? Então vamos olhar essa função sequências R, que é de fato a recursão. Tá? Essa função sequências R, ela recebe esse vetor, tá? Onde eu estou armazenando o prefixo que eu já tenho. Tá? Recebe o N e o K, tá? E recebe o índice que eu tenho já, até qual índice eu tenho do meu prefixo. Ok? Então, se eu estou no índice 0, né, significa que eu não tenho nada ainda no meu prefixo, que é vazio. Certo? Se eu estou no índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, bom, significa que eu já tenho de 0 até 4 preenchido no meu prefixo, e agora eu vou preencher a posição 5. Tudo bem? Então, a base é quando tudo está preenchido. Se eu tiver tudo preenchido aqui, certo? Até K-1, e agora o meu I for igual a K, significa que eu já gerei toda uma sequência aqui. Ok? Então essa é a minha base. Bom, se I for igual a K, eu imprimo um vetor de tamanho K. Nem vou mostrar essa função para vocês, porque é só um forzinho que vai lá e imprime o vetor. Tá? Não está fazendo nada com o vetor, só está imprimindo ele. Tudo bem? E aí eu dou um return aqui, porque eu quero sair fora dessa função. Podia fazer, ao invés de um return, fazer um else e colocar o for dentro do else. Tá? Mas eu resolvi a base, não preciso fazer nada, estou dando um return sem nada, porque essa é uma função void. Então return sem nada vai simplesmente sair da função, sem devolver nada. Ok com a base? Então o vetor sec já tem a sequência que eu quero imprimir na base. Basta imprimir ele. Tá? Bom, se não é esse o caso, então eu estou aqui na posição I. Né? Então o que eu tenho que fazer? Eu já tenho esse prefixo 34412, e aí eu tenho que estender esse prefixo de todas as formas possíveis. Certo? Então, como eu estendo esse prefixo? Eu posso pôr o 1, eu posso pôr o 2, eu posso pôr o 3, eu posso pôr o 4. Tá? Então eu tenho um for aqui, para V igual a 1, V menor igual a N, V mais mais. Tá? Então eu estou indo de 1 até N, inclusive N. Tá? E aí eu coloco V aqui, nessa posição, certo? E eu recursivamente gero todas as sequências, certo? Que tem como prefixo 34412V. Tudo bem? Então eu coloco V nessa posição, e aí eu chamo recursivamente para esse mesmo vetor, porque é onde está guardado o prefixo. O N e o K continuam iguais, certo? Só que agora meu prefixo tem que ser estendido na posição I mais 1. Né? Quando eu chamar recursivamente. Tudo bem? Se tiverem dúvidas, perguntem agora que as coisas vão complicando a partir daqui. Não, tudo bem? Entenderam essa ideia do prefixo? Isso é bastante importante pra gente.
Note que eu sempre estou passando o vetor para outra chamada recursiva. Então, a chamada recursiva está sempre trabalhando no mesmo vetor. Certo? Então, uma chamada recursiva tinha um vetor, na outra, quando ela se chama, né, quando a função se chama, ela tem acesso ao mesmo vetor, porque eu estou passando sempre o mesmo vetor aqui. Mas eu estou trabalhando na próxima posição. Tá? Eu estou trabalhando uma posição para frente. Ok? Tá. Então, esse é o aquecimento. Então, agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero, de novo, imprimir todas as sequências de tamanho K, de números de 1 até N, mas eu não quero que tenha repetições. Então, por exemplo, eu não quero imprimir essa sequência porque aparece o 4 duas vezes. Tá? Eu quero só que não tenha repetição. Tá? Então, o primeiro algoritmo que você podia pensar é o seguinte. Bom, eu já tenho um algoritmo que gera todas as sequências. Certo? Testar se uma sequência tem repetição ou não é uma coisa fácil, né? Eu tenho um vetor lá. Se eu tenho dado um vetor, eu quero saber se tem um número que aparece duas vezes nele. Bom, eu faço um for lá. Para cada número eu percorro o resto do vetor. Tá? Já vou mostrar o código disso. Mas para cada número eu procuro no resto do vetor para ver se aquele número aparece em uma outra posição. Se aparecer, tem repetição. Tá? Então, é fácil testar se tem repetição ou não. Tá? Então, basta, quando eu chegar na base, imprimir só aquelas que não tem repetição. Certo? Você pega o código que eu te mostrei ali, faz uma funçãozinha que testa para ver se tem repetição ou não. Antes de dar o printf, você faz um if. Se tiver repetição, eu imprimo. Se não tiver repetição, aí eu posso imprimir. Tá? Então, vamos fazer essa versão. Então, isso é uma função que busca um valor no vetor de tamanho K. Tá? Busca linear. Tá? Então, eu começo na posição 0, eu vou até a posição K-1 e eu olho. Se vetor I for igual ao valor, eu achei esse número. Né? Devolvo 1. Se eu nunca achei esse número, é porque ele não está no vetor, devolvo 0. Tá? Não posso usar a busca binária porque não está ordenado no meu vetor. Tá. Então, para ver se um vetor de tamanho K tem repetição, usando esse código, fica bem simples. Tá? Você olha o seguinte. Pega o último cara, tá? Seu vetor tem tamanho K. Tudo bem? Então, essa é a posição K-1, essa é a posição K-2, até 0. Né? Então, para saber se tem repetição, eu faço o seguinte, eu pego o último cara e vejo se ele aparece nesse vetor. Certo? Se o último cara aparecer nesse vetor, tem repetição. Ok? Então, eu olho para ver se o K-1, tá? Então, no primeiro passo, olha só o primeiro passo. I é igual a K-1. Então, eu vejo se vetor K-1, tá? Aparece num vetor de que tamanho? K-1. Tá? Então, olho com vetor que tem um elemento a menos. Se eu colocar K lá, é lógico que o K-1 está nesse vetor. Né? Eu estou pegando o último cara e estou vendo se ele está no vetor todo. Ok? Então, se eu encontrar o vetor I no começo do vetor, bom, então tem repetição, eu devolvo 1. Tá? Se eu não encontrar, bom, podia ser que a repetição fosse do K-2 com outro cara. Tá? Podia ser do K-2 com o K-1? Não, porque já foi testado. Não, porque já foi testado do ponto de vista do K-1. Então, se tiver repetição do K-2, é só para trás. Então, eu faço a mesma coisa. Eu verifico se o K-2 está no vetor que vai de 0 até K-3.
E aí depois eu vejo se o cara que está no K-3 está no vetor de 0 até K-4. Certo? Então eu estou indo de trás para frente e eu estou olhando do 0 até a posição anterior para ver se aquele elemento está. Tá? Quando isso daqui termina, se eu nunca achei um par de valores iguais, é porque não tem. Tá? E aí eu devolvo 0. Ok? Convenci todo mundo? Não. Nesse caso, se você pegou o fim do vetor com uma preferência sua, por exemplo, no começo, ou teve algum motivo especial para ser do fim do vetor? Eu fiz do fim para o começo por causa da minha função busca. A minha função busca ela recebe um vetor e um tamanho. Se eu quisesse fazer do começo para o final, eu ia ter que passar para ela o vetor, a posição inicial e a posição final. Tá? Então aqui eu sempre sei que a posição inicial é 0 e a final que vai diminuindo. Dá para fazer. Tá? Mas é que eu vou usar essa busca para outras coisas durante a aula. Passar o endereço da próxima. Isso, dá para fazer também a aritmética de ponteiro quando você precisa fazer isso. Então você passa o vetor começando uma posições mais para frente. Mas eu não vou entrar nisso porque começa a ficar meio assustador rápido. Tá, mas dá para fazer, se alguém tiver curiosidade, depois pergunta para mim. Eu explico. Tudo bem? Então agora eu tenho uma função que diz se um vetor tem repetição ou não. Tá? Então agora a minha casca é basicamente a mesma coisa que a gente já tinha visto, né? Só que agora ela tem um outro nome, que é sem repetição, e ela chama a função sem repetição R. Mas é a mesma coisa que a gente já tinha feito. Tá? E aí a minha função sem repetição R é muito parecida com a sequência R. Tá? Ela faz tudo igual, o caso geral dela é a mesma coisa, só que na base, quando I é igual a K, eu olho o seguinte: se não tem repetição no vetor, eu imprimo o vetor. Se tiver repetição no vetor, nada é feito e eu retorno. Tudo bem? Assim eu imprimo todas as sequências sem repetição. Bem fácil. Se ficar muito frio, eu desligo o ar, tá? Dúvidas? Tá. Bom, isso é uma forma de fazer. Eu vou mostrar 3 formas de fazer diferentes. Tá? Outra forma de fazer é o seguinte. Bom, vamos pensar como esse algoritmo funciona. Digamos que o meu K é 10. Tá? Então ele vem e coloca um 1. Aí ele coloca um 1. Aí ele coloca um 1 e 1. Certo? Chega na base, aqui tem 10 números 1. Chega na base e fala, tem repetição? Tem. Então eu não imprimo. Ah, então deixa eu ir para o próximo número. Tem repetição? Tem, eu não imprimo. E aí eu vou para o próximo número. Tem repetição? Tem, então eu não imprimo. Certo? E assim eu vou indo. E tudo bem, eventualmente eu vou mudando esse prefixo, mas note que o problema é aqui. Aqui já tem problema, certo? Apesar de um problema aparecer várias vezes aqui já é problemático. Então a recursão tem que desfazer tudo isso e vir e colocar um 2. E aí o que ela faz? Ela coloca certo? Vai demorar muito tempo ela achar 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E aí imprimir, quer dizer, tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho que ter 10 números, o meu N lá tem que ser pelo menos 10, tem que ser maior ou igual ao K, certo? Quando não tem repetição, senão não tem nem consequência. Tá? E aí, então ela tá gerando um monte de coisa aqui que não interessa muito, né? Pra gente. Então, meu segundo algoritmo é o seguinte. Eu vou ir construindo a sequência passo a passo, já sem permitir repetição.
Tá? Então, basta eu verificar o número que eu quero colocar no prefixo. Na hora de estender o prefixo, eu olho o número que eu vou colocar, tá? E ver se ele já está na sequência ou não. Tá? Então, por exemplo, antes eu fazia 1, 1, 1 e via que eu não posso ter essa sequência, certo? Agora eu faço assim, 1. Posso pôr 1? Não. Ah, então eu posso pôr o 2? Posso. Ah, então legal. Agora sim eu chamo recursivamente. Posso pôr o 1? Não. Posso pôr o 2? Não. Posso pôr o 3? Posso. Agora eu chamo recursivamente, vai cair na base, que é quando a sequência inteira está feita. 1, 2, 3 vai ser impresso. Volta. Vou para o próximo prefixo. 1, 2, 4. Posso pôr 4? Posso. Chamo recursivamente e imprimo 2, 4. Tá, legal. Acabei. Já fiz 1, 2, 3, 4. Testei as 4 opções que eu tinha para aumentar o prefixo. Então agora eu volto, coloco 3. Certo? Voltou a recursão, foi para o próximo número. Posso colocar o 1? Não. Posso colocar o 2? Agora eu posso, porque antes eu não podia, porque tinha um 2, agora tem um 3 e não posso pôr o 2. Tá? Então eu imprimo um 3, 2, 3 eu não posso, um 3, 4 posso, aí eu vou para 1, 4, 1 não posso, 1, 4, 2 posso, 1, 4, 3 posso, 1, 4, 4 não posso, até, eventualmente eu fiz o 4, 4, cheguei até 4, 4, e agora eu coloco 2 aqui, e aí eu vou, 2, 1 posso, e por aí em diante. Tá? Então agora, o código é parecido, tá? Recebe os mesmos parâmetros que antes, só que a minha base sempre imprime o vetor, porque eu sempre sei que o prefixo, eu vou manter a propriedade que o prefixo nunca tem repetição. Quando eu chego lá no final e o prefixo está todo completo, não tem repetição, basta imprimir. Não preciso nem checar. Né? Nunca deixei ter repetição. Tá? E agora o que eu faço é, eu vou estender o meu prefixo certo? Então eu tenho o meu prefixo 5, 1, 3, 7. E aqui eu vou colocar o V que não está nesse vetor. Tá? Então eu busco, esse é o vetor sec, né? Essa é a posição I. Então eu busco num vetor de tamanho I, certo? Para ver se o V está lá. Linha 8. Se o V não está no vetor, eu posso colocar ele no vetor, linha 9, e chamar recursivamente. Se não, eu pulo esse V. Dúvidas? Não? Tudo bem? Tá. Agora, o terceiro algoritmo é essa ideia, um pouco mais esperto. Toda hora eu tenho que ficar buscando para ver se um elemento está no prefixo ou não. Certo? Eu tenho que... Imagina que isso daqui é bem grande. Tá? E aí aqui é a minha posição I. E aí para cada valor de V que eu quero colocar aqui, eu tenho que fazer uma busca linear para ver se ele está ou não. Tá? E isso é razoavelmente caro. Tá? Então eu vou guardar a informação de quais números já foram usados ou não na sequência, no sec, no prefixo. Tá? Então eu vou ter um vetor usado de n mais 1 posições, n mais 1 só para ajudar. Tá? Eu nunca vou usar a posição 0 dele. Tá? Poderia ser de n posições, mas aí eu tenho que ficar subtraindo uns índices lá, fica um pouquinho mais feio. Tá? Então, usado I vai ser igual a 1 se I está no prefixo. E usado I igual a 0 se I não está no prefixo. Tá? Então, tem um vetor. Digamos que o meu prefixo é, como eu tinha colocado antes, 3, 5, 1, 7. Eram esses números em alguma ordem. Tá? Eu vou ter um vetor aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Podia ter mais posições aqui. O que eu vou fazer é o seguinte. Certo? Se eu olhar na posição I desse vetor usado, eu sei, por exemplo, usado 2 é 0. Significa que o 2 não é usado aqui no meu prefixo. Tudo bem? Ah, e se eu quiser colocar o 2 no meu prefixo? Eu vou lá e mudo de 0 para 1. E se eu quiser tirar o 2 do meu prefixo? Eu vou lá e mudo de volta para 0. Tá? O pessoal, em geral, chama isso de vetor característico. Um vetor binário, zeros e uns, que diz quais elementos estão no conjunto e quais não estão no conjunto. Isso é muito útil para muitas coisas. Tá? O que pode ser problemático é se meu n fosse muito grande, eu ia precisar de um vetor muito grande para representar quem está no conjunto ou não. Digamos, o n é 1 trilhão. Aí talvez essa ideia já não seja tão boa, talvez é melhor eu fazer a busca lá. Tá? Hã? Porque eu vou começar a gastar muita memória para isso. Tá? Sim. Podia ser um vetor de char, certo? Ou podia ser usando bit field. Mais chato. Estava pensando em forma de diminuir o tamanho da memória. Isso. Isso, então tem, ou você faz usando char, você já vai diminuir um quarto, né? Ou tem um negócio que chama bit field, que é como se fosse uma struct onde cada posição ocupa um bit, certo? E aí eu consigo pegar esses 8 caras e representar com um byte. Se tiverem curiosidades, deem uma lida em bit field. Não é a coisa mais difícil do mundo de usar, tá? E às vezes a gente usa quando a gente... E aí sim você vai economizar muita memória. Quer dizer, você vai usar o mínimo de memória que você consegue aqui. Mas vai começar a ser mais chato acessar as coisas. Sabe? Você vai ter um vetor de bytes e aí depois você vai ter que acessar o bit internamente. Então, mais feio. Mas dá pra fazer. Tudo bem? A ideia, então, usar do i é 1 e está no prefixo. Usado i igual a 0 e não está no prefixo. Então eu estou fazendo de tamanho n mais uma posições para eu poder falar usado n. Tá ou não no negócio, tá? Se isso te incomodar, você vai ter que subtrair 1, certo? Você vai falar usado i menos 1 é igual a 1 se o i está no prefixo. Eu acho um pouco mais feio. Isso aqui é bem mais rápido do que fazer a busca, né? A gente vai ver em breve sobre análise de algoritmos. Isso daqui é muito rápido. Isso daqui é uma coisa que eu faço. A busca eu tenho que olhar um monte de posições do vetor. Tá? Isso daqui é uma conta só, que ele precisa saber onde olha. Olhar todo o vetor é bem mais caro. Tá? Então, a casca fica um pouquinho mais complicada. Tá? Agora eu preciso de 2 vetores. Eu preciso do vetor sec, que eu já tinha antes. Estou liberando ele. E eu preciso de um vetor usado, tá? Que eu vou liberar ele. Esse vetor usado, eu não estou malocando ele, eu estou calocando ele. Tá? O que é caloc? Então, malloc recebe um número de bytes, tá? E devolve um ponteiro para a região que foi alocada dinamicamente, ok? Calloc recebe 2 parâmetros, uma quantidade e um tamanho em bytes, ok? E aloca uma região na memória de quantidade vezes tamanho em bytes. Certo? Então aqui eu digo o tamanho de cada tipo, então size of int, e aqui eu digo quantos ints eu quero, n ints. Certo? Então parece que eles fazem a mesma coisa. A única coisa é que o calloc, ou calloc,
ele zera toda a região de memória, enquanto que o malloc não. Tá? O malloc vai te dar o lixo que tiver lá naquele lugar. O calloc vai alocar e zerar. Isso significa que o calloc é mais lento do que o malloc. Certo? Mas é mais rápido do que você fazer um for que você mesmo zera a região da memória. Então, se eu preciso de um vetor que começa zerado, eu uso calloc. Se eu preciso de um vetor, mas eu vou ler a entrada, eu vou somar coisas e guardar no vetor, eu não preciso que ele esteja zerado, eu uso malloc. Tudo bem? Só que tem que lembrar que esse daqui, em geral, eu escrevo isso, né? N vezes size of alguma coisa. Esse daqui eu escrevo N, vírgula, size of alguma coisa. Tudo bem? Então esse eu, em geral, multiplico esse às vezes. Tá? Sim? Não. Clear, talvez. Pode ser um clear ou alguma coisa assim. O M é de memory alloc, mas o C alloc, eu não sei. Clear. Ok? Então ficou claro o que é o calloc? Tá. Professor, Sim. por que a usabilidade é diferente do motivo sobre isso? Porque a usabilidade é diferente. Porque Ah. eu multiplico outro. Porque eles não tiveram uma... Porque para zerar ele precisa saber o tamanho do tipo. Faz sentido. Ele precisa saber exatamente o tamanho de cada bloco de memória que ele vai zerar. Não seria a mesma coisa que zerar tudo? Seria, mas eu acho que provavelmente ele usa aqui dentro uma função que chama main_set, que para o main_set ele precisa saber o tamanho. Se alguém tiver interesse, dê uma lida na memória, na main_set, que é uma forma de você setar todo um bloco de memória para um valor. Por exemplo, o cara começa com -1. Mas ela é meio estranha porque ela funciona para bytes, não para ints. Se você tentar zerar, colocar -1 usando ela para ints, vai acontecer coisas bizarras. Tá? Não vai dar -1, porque ela é feita para char. Ok? Então, agora eu estou alocando sec e alocando usado. Então, usado no começo é tudo zero. Tá? Ninguém foi usado, não tem ninguém no meu prefixo. Tá? Então, agora meu sem repetição R recebe o sec, o N, o K. Aí eu esqueci de mencionar aquela hora 0, porque no começo não tem ninguém no prefixo. Certo? Eu vou preencher a posição 0 do sec. E agora eu tenho que passar esse vetor de quem está usado e quem não está usado também. Tá? E aí a minha função é a seguinte. Na base é a mesma coisa. Eu só vou imprimir esse vetor. Tá? Porque eu vou gerar ele já sem repetição. Agora, onde eu fazia a busca, eu vejo se o valor V está sendo usado ou não. Ok? Então, se V não está sendo usado, eu vou inserir ele no prefixo. Eu coloco ele no prefixo, eu digo que ele está sendo usado, eu imprimo todas as sequências com esse prefixo recursivamente e eu digo que o V não está sendo mais usado, porque agora ele vai sair do prefixo. Aqui é uma parte que confunde em geral os alunos. Tipo, mas você está falando que está usado porque não está usado, então você não está fazendo nada. Note que eu estou falando usado V igual a 1 antes da recursão e usado V igual a 0 depois da recursão. Então todas as sequências que tinha aquele prefixo já foram impressas e agora eu estou falando que ele não é mais usado. Tudo bem? Então tem um detalhe aí que talvez confunde um pouco. Não? Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Então o que eu estou fazendo é o seguinte. 3, 5, 1, 7. Aí eu olho para o 1. O 1 está sendo usado. Né? Então eu não olho para ele.
Aí eu olho para o 2, o próximo cara que eu vou enumerar. 2 não está sendo usado. Então eu coloco o 2 no prefixo, lá na posição I. Eu falo que o 2 está sendo usado. Tá? Agora, a linha 19 é a recursão. Então, todas as sequências que tem 3, 5, 1, 7, 2 são impressas, certo? Recursivamente. E aí acaba a recursão. Bom, agora eu não vou deixar o 2 aqui, eu vou para o próximo número. Então eu falo que o 2 não está sendo mais usado. Ok? Dúvidas? Funciona porque você está garantindo que até ali a única coisa que define se aquilo é usado ou não é o momento atual que você está. Isso, Isso, por isso que eu faço e eu desfaço. Né? Quando eu tiro o 2 aqui, imagina o seguinte, tá bom, então eu coloco, deixa eu fazer assim, faz 3, 4, 5, 6, 7, digamos o 8. Aí você coloca o 8 aqui, gera todas as sequências que começam com 3, 5, 1, 7, 8, certo? E aí você vem aqui. Aí digamos que você não está interessado no 9, tá? Que seu N lá é 8. Então eu não quero pôr o 9 aqui. O que eu quero fazer? Eu quero sair da recursão e colocar o 8 aqui. Digamos que você não põe a linha 20. Então, nesse momento, o 8 está sendo usado. Aí você esqueceu da linha 20 no seu código. Beleza, a recursão volta. Do 7 eu tento pôr o próximo número. O 8. Mas o 8 está sendo usado. Que não é verdade, porque eu já não estou mais olhando para esse prefixo. Certo? Então, números que eu não estão no prefixo, eu tenho que lembrar de zerar. Eu coloco ele no prefixo, eu marco ele como usado. A hora que eu terminei de imprimir todos os caras com o prefixo dele, eu marco ele como não usado. Tudo bem? Dúvidas? Tá bom, a gente tem 3 algoritmos. A gente ainda não sabe fazer comparação teórica de algoritmos, mas a gente pode fazer comparação prática de algoritmos, certo? Eu posso pegar, implementar os 3 algoritmos, rodar e ver qual que é mais rápido. Então, o primeiro algoritmo é aquele que gera todas as sequências com repetições e testa para ver se as sequências, se a sequência tem repetições. Se tiver repetição, não imprime. Se não tiver repetição, pode imprimir. Tá? Acho que eu rodei 10 ou 20 vezes e tirei média. Tá bem? Acho que 20 vezes. Tempo para n igual a k igual a 10, 116 segundos. Quase 117. Tá? Isso daqui são n fatorial quando n é igual a k, são n fatorial sequências. Certo? Então é 10 fatorial sequências que tem que ser impressa. É sequência pra caramba. Bastante sequência, né? Tá? Então demora 117 segundos. Sim. Isso. Então, esse algoritmo, ele gera as 10 elevado a décima sequências e imprime só as 10 fatorial, que é a que você está interessado. Segundo algoritmo, ele gera só sequências sem repetição e usa a busca para ver se o número está na sequência ou não. Tempo, 4 segundos. Eu não estou gerando 10 elevado a 10 sequências, sendo que eu só estou interessado em 10 fatorial delas. Ok? Terceiro algoritmo, um pouco mais rápido, tá? Que ele gera apenas sequência e repetição, usa um vetor para ver se o número já está na sequência ou não. Para n e k igual a 10, ele demora 3,83 segundos. Tá? Provavelmente, essa distância vai crescendo bastante conforme o n cresce. Né? Porque n igual a 10 é só até 10. A busca tem que olhar até 10 posições só do vetor. Então, não é tanta assim, sabe? Comparado com ter esse vetor usado, que eu tenho que vir, marcar um bit, depois tirar um bit... Certo? Eu tenho que ficar manipulando esse cara, eu tenho que alocar esse cara. Sei lá, tem várias coisas que eu tenho que fazer
né, que são um pouco custosas, que para 10 talvez não valha a pena. Mas talvez para 20 já dê muita diferença. Não, achei que você tinha levantado. Ah, B. Sim. Isso, esse é mais gastão em memória. Não é muito também, porque é um vetor de tamanho 10 isso, né? E aí você pode falar, mas para 1 milhão vai fazer diferença. Mas você não vai imprimir 1 milhão fatorial sequências, porque não vai acabar nunca. Tá? Então também... tá? Mas essa ideia de ter uma coisa usada ou não serve para outras coisas. Tá? Vou comentar isso mais durante a aula. Tudo bem? Mas note que detectar se eu posso colocar uma coisa ou não na minha sequência mais rápido faz um efeito aqui. Não é um efeito tão grande nesse exemplo, mas pode ser um ganho no tempo do meu algoritmo. Tá? Então, eu vou falar de backtracking, eu ainda não comecei a falar de backtracking em 50 minutos de aula. Tá? Mas a gente vai chegar nisso. Tudo isso vai ser base porque a gente vai ver na aula. Tá? Então, quando eu quero resolver um problema computacional, e eu nem defini o que é um problema computacional, mas problema computacional em geral tem uma entrada, certo? E tem uma saída que eu espero. Então pode ser ordenar um vetor, pode ser procurar o máximo de um vetor, procurar o mínimo de um vetor, pode ser resolver, sei lá, palavra cruzada, pode ser, certo? Pode ser inúmeros problemas, pode ser detectar alguma coisa numa imagem, descobrir se uma imagem tem um gato dentro dela ou não, tá? Então a gente tem várias formas, a gente quer descobrir se tem uma certa propriedade ou não, ou a gente quer achar alguma coisa, tá? Tem várias formas de a gente fazer isso. Uma delas, que a maioria das vezes dá para você fazer, certo? É o que a gente chama de força bruta, tá? Então é o seguinte, eu tenho meu problema que eu preciso resolver e eu tenho a cara que a solução desse cara pode ter, certo? Por exemplo, palavra cruzada, são letras que eu tenho que espalhar nessa matriz aqui, tem posições da matriz bloqueadas, né? E eu tenho que colocar letras aqui de alguma certa forma, tá? Eu caça-palavras, por exemplo. Talvez caça-palavras faça mais sentido. Eu tenho que descobrir onde estão todas as palavras, eu tenho um dicionário e eu tenho que achar palavras da língua portuguesa que estão nesse caso palavras. Tá? Então aqui eu posso gerar os candidatos à solução do meu problema, tá? E testar para ver se é de fato uma solução ou não. É mais ou menos o que a gente estava fazendo no primeiro algoritmo. Eu gero uma sequência e eu vejo se essa sequência satisfaz a propriedade que eu quero ou não. Se ela tem repetição ou não tem repetição. Tá? Então isso é o que a gente chama de força bruta. Tá? E pode parecer bobo, mas, por exemplo, se eu quero quebrar uma senha, eu posso gerar cada senha sistematicamente, com um algoritmo muito parecido com o que a gente acabou de ver, o primeiro algoritmo lá, certo? E testar se a senha é válida ou não. Então, eu sei que a sua senha é de 4 dígitos. Eu testo lá 0000, 00001, 00002, certo? Todos começam com 0. Eu vou para 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E vou tento as 10 mil senhas que você tem, certo? E para um computador isso é rápido. Então, eu enumero todas essas 10 mil senhas, né? Então eu vou gerando todas essas sequências e vou testando se a senha abre o que eu quero ou não. É uma forma de você hackear alguém num sistema bem ruim, certo? Um sistema que quando eu tento várias vezes a mesma senha, ele não me bloqueia, ele não começa a espaçar o tempo que eu posso tentar, alguma coisa assim. Tá? Se eu falar assim, são senhas, mas pode ser que tenha regra de formação para essa senha. São caracteres ou letras ou números, letras minúsculas, letras maiúsculas, mas não pode ter espaço e não pode ter repetição, sei lá. Tudo bem, então você vai gerando esses caras e vai testando e ver se aquela senha abre ou não. Tá? Então isso é o que a gente chama de ataque de força bruta. Tá?
Eu posso querer, por algum interesse matemático, enumerar as estruturas, tá? Por exemplo, como sequências, para poder olhar para elas. Quero toda a estrutura matemática que satisfaz alguma propriedade, certo? Impressa para mim, para eu olhar para elas e conjecturar alguma coisa, ou entender qual que é a propriedade que elas podem ter, sei lá, tá? Ou eu posso também querer encontrar todas as soluções de um problema. Pode ser que meu problema, sei lá, de palavra cruzada, tem um monte de solução possível, tem um monte de jeito de você combinar palavras de português que formam aquele negócio, né? E aí eu quero todas as formas. Então, quando a gente fala de força bruta, é mais ou menos isso mesmo. Eu gero todos os candidatos à solução de uma maneira sistemática, né? Dessa maneira recursiva é muito fácil, se você estiver falando de palavras, de número, tá? Ou de estruturas que são recursivas. E aí eu testo, ver se ela me interessa ou não. E aí eu faço alguma coisa com ela. Tá? Só que a força bruta ela pode ser muito lenta para resolver determinados problemas, porque você pode estar gerando muitas coisas e muitas coisas que são inúteis, certo? Eu gero todas as sequências, aí eu olho lá, para cada sequência eu olho, tem repetição, não tem repetição, tinha repetição, então eu jogo ela fora, tá? Então a força bruta pode ser muito lenta. Tá? Então backtracking a ideia é que eu quero resolver o problema e eu posso resolver ele da seguinte forma. Eu vou resolver esse problema de maneira recursiva, tá? E eu posso tomar decisões que são erradas. Tá? Então eu posso começar a resolver meu problema e eu posso errar, porque eu não sei. Se eu souber a solução do problema, o problema é fácil. Né? Então eu começo a tentar resolver o problema de alguma maneira sistemática e aí eu erro, eu posso errar em algum momento. Tá? Mas tudo bem. Quando eu erro, quando eu percebo que eu errei, eu tomo uma outra decisão. Tá? Então a ideia é que eu vou construindo soluções passo a passo, tá? E eu retrocedo, por isso esse nome, backtracking, tá? Se a solução parcial atual não é válida. Então, backtracking, esse nome vem meio de caminhada, de hiking, certo? Ou de trekking. Que é do tipo, a gente precisa ir daqui até lá. Chega até uma bifurcação. Vamos pela direita. Chega na direita, caiu uma árvore, não dá para atravessar aqui. Então volta na bifurcação e vai para a esquerda. Tudo bem? Essa é a ideia do backtrack. Tomei uma decisão. Naquela hora eu não sabia se esquerda ou direita era a resposta certa. Fui para um lado, bati na parede e voltei. Tá? Então eu começo com uma solução parcial vazia. Tá? No começo eu ainda não tomei nenhuma decisão. Tá? Enquanto for possível, eu adiciono algum elemento à minha solução. Eu tomo uma decisão. Tá? Eu cresço a minha solução. Tá? E aí, se eu encontrar a solução completa, de fato, legal, resolvi o problema. Tá? Se eu não consigo adicionar um elemento na minha solução, tá? Então, dali eu não consigo chegar numa solução completa, bom, então eu tomei algum erro. Eu cometi algum erro. O que eu faço? Eu desfaço a última coisa que eu fiz. Eu posso ter errado em vários pontos, mas eu não sei em qual ponto eu errei. Certo? Então eu desfaço a última coisa que eu fiz. Tá? E tomo uma decisão diferente. Mas e se eu errei lá atrás? Tudo bem. Eu vou tentando, vai ficar dando errado até a hora que eu percebo, já tentei todas as opções com esse prefixo. Certo? Dessa solução parcial. Então o erro está um pouco mais para trás. Então eu tenho que desfazer um pouco mais para trás. E vou desfazendo. Eventualmente eu posso desfazer tudo que eu tinha feito e mudar a primeira decisão. Tá? Então eu posso remover um ou mais elementos da solução parcial. Tá? E aí eu vou tomando decisões sempre diferentes das que foram tomadas. Tá? Então a gente vai... Vocês resolveram Sudoku em 102? Último lado. Sempre dão um lado de Sudoku. Eu acho que 10 pessoas no máximo. Eu olhei as submissões, mas acho que ninguém mais precisava. Ótimo. O lado que saiu depois. Ótimo, então se eu ensinar a resolver o Sudoku, todo mundo vai ficar feliz porque ninguém sabe. Tá bom. Não, porque se todo mundo já tivesse resolvido Sudoku, aí tinha menos graça essa parte, certo? Tá.
Então só relembrando o que é o Sudoku, é uma matriz 9 por 9. Já vem com algumas posições preenchidas de 1 a 9, essa é a graça. Tá? Que você não pode mudar, né? E eu quero preencher essa matriz com números de 1 a 9, tá? Sem repetir números nas linhas, nas colunas e nas células, tá? Então, por exemplo, isso é uma solução para esse Sudoku, tá? O meu código computou. Então, olha aqui, se você olha para essa linha, você tem uma permutação dos números de 1 a 9. Se você olha para essa coluna, você tem uma permutação dos números de 1 a 9. E se você olha nessa célula, eu vou chamar de célula essa quadrado 3x3, tá? Você tem uma permutação de 1 a 9. Tá? Então, num certo sentido, isso lembra o problema que a gente estava fazendo. Certo? Só que eu não quero imprimir todas as soluções do Sudoku. Eu só quero imprimir uma solução do Sudoku, tá? Mas eu quero gerar uma coisa sem repetições. Só que agora a repetição é uma coisa bidimensional ao invés de unidimensional. Né? Tem a linha, tem a coluna e tem a célula. Mas ainda assim, se você colocasse todas essas linhas uma na frente da outra, seria gerar uma sequência de números, certo? Com números entre 1 e 9, mas que tem uma certa regra do que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Tá? Qual sequência é válida, qual que não é. Tá? Então a gente vai usar as ideias que a gente basicamente acabou de usar aqui na segunda versão do algoritmo. Tá? Então a ideia é a seguinte, eu quero resolver isso por backtrack. Então, backtrack eu não vou ter medo de errar, eu não sei qual que é o primeiro número que eu coloco. Tá? Então eu começo com o Sudoku vazio, e aí eu vou colocar o primeiro número que eu posso colocar. Tá? Então, olha, tento colocar o 1, não posso. Tento colocar o 2, não posso. 3, não posso. 4, não posso. Aí eu olho para o 5. Bom, o 5 não aparece na linha, o 5 não aparece na coluna, e o 5 não aparece na célula. Então eu posso colocar esse 5 aí. Certo? Agora, eu não sei se tem solução para o Sudoku quando eu coloco o 5 aqui. Pode ser que não tenha. Mas, paciência. Entre os que eu posso pôr aqui, que é o 5, 6 e o 9, 5, 6, 7 e o 9, eu não sei qual que é o certo. E pode ter vários certos, inclusive. Pode ser que tenha várias soluções para o Sudoku. Tá? Então eu chuto o 5. Então eu vou tentar colocar o próximo que eu posso. Tá? Eu posso pôr o 6, porque não aparece na linha, não aparece na coluna, não aparece na célula. Aí eu posso pôr o 7, legal. Aí eu posso pôr o 8, né? E agora eu venho pra cá e falo, putz, não posso pôr o 9 aqui, certo? Mas eu não posso pôr nenhum número. Se eu olho pra linha, a única opção que sobra é o 9. Mas se eu olho pra coluna, o 9 já aparece na coluna. Eu não posso pôr o 9. Então eu errei em algum lugar no passado. Sério. Em algum momento. Foi. Será que foi esse 8 que devia ser um 9? Será que é esse 7 que devia ser um 9? Sei lá. Tá? Então eu desfaço a última coisa que eu fiz. Tudo isso eu estou resolvendo sempre recursivamente. A mesma ideia aqui. Tá? Vou preenchendo recursivamente. Então, cheguei aqui numa coisa que não é uma solução parcial que eu posso estender para uma solução completa. Tá? Então, eu volto atrás. Eu faço backtrack. E aí eu falo, bom, então deixa eu tentar o próximo número. Eu sabia que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Até 7 eu não podia. Eu tentei o 8 e não deu certo. Agora eu vou tentar o 9. Então eu estou fazendo o prefixo lá que a gente já tinha visto. Certo? Tentei o prefixo até o 8, não deu. Agora eu vou tentar o prefixo com 9. Agora se eu coloco 9, legal. Posso pôr o 8 aqui. Porque o 8 não aparece na linha, não aparece na célula, não aparece na coluna. Vou para frente. Tá? Aqui, qual é o menor número que eu posso pôr? É 1. Né? Não aparece na linha, não aparece na coluna nem na célula. O 2, o 9
né? Se você olhar 1, 2, não posso. O 3 aparece na célula, o 4 aparece na célula, o 5 aparece na linha, o 6 aparece na linha, o 7 aparece na coluna e o 8 aparece na linha. Só sobrou o 9. Tudo bem, eu coloco o 9 lá, vou para frente. E agora não tem ninguém que eu possa pôr. Né? 1, 2 está na linha, 3, 4 está na célula, 5, 6 está na linha, 7 está na coluna, 8 e 9 está na linha. Não tem opção. Certo? Então, eu volto atrás. Poxa, mas eu já não podia colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ali. Eu coloquei o 9, era a minha única opção. Certo? Então, o 9 também não pode ficar aí. Eu errei em colocar o 9 aí. Tá? Mas não é que eu errei em colocar o 9 aqui, eu errei em colocar o 2 aqui. Certo? Não tem outro número que eu possa pôr aqui. Eu recursivamente ou descartei ou resolvi para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então eu já testei todas as opções possíveis. Bom, então o que eu errei foi mais para o passado. Então eu tiro o 2, coloco o 3. Agora que eu coloquei o 3, eu coloco o 9 aqui, é a única opção, mas agora eu vou poder colocar... Eu não vou simular até o fim, tá? Agora eu posso colocar o 2 aqui? Não. Então eu vou ter que voltar e fazer mais coisas. Tá? Então eu vou crescendo o meu prefixo o máximo que eu consigo. Na hora que eu não consigo mais, eu volto e talvez eu tenha que voltar vários passos, certo? Porque eu já exauri todas aquelas opções. Tá? E aí, depois de muitas interações, eu chego na resposta. Note que eu tinha errado em colocar o 5 aqui. Não tem solução que começa com 5. Mas eu não sabia isso no começo do algoritmo. Tá? Então, eu coloco 7. E aí eu vou corrigir, vou colocando. A hora que não dá, eu desfaço, coloco mais, desfaço, coloco mais, assim por diante. Tá? Então o código tem uma parte um pouco chata que é essa. Que é o seguinte. Eu quero saber se eu posso inserir, tá? Então, você me dá a matriz do Sudoku, uma linha e uma coluna, e eu quero saber se eu posso inserir o valor V lá ou não. Ou seja, eu quero ver se o V não tem um conflito com alguém na linha, na coluna ou na célula dele. Tá? Então eu vou verificar primeiro se ele aparece na linha L. Tá? Pode ser que esse valor já apareça na linha L. Então eu faço o seguinte. Eu olho, então, meu vermelho aqui, ele está nessa linha L. Certo? No meu exemplo é a linha 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá, então eu olho para todo mundo que está na linha 5, certo? Para ver se esse valor V já aparece na matriz. O valor V ainda não está nessa posição. Eu estou vendo se eu posso inserir ou não. Eu ainda não coloquei ele ali. Tá? Então eu olho na linha L, coluna 0, coluna 1, coluna 2, até coluna 8, para ver se eu acho o V lá. Se eu achar o V lá, eu não posso inserir o V nessa posição da matriz. Estou tentando inserir o número 5, achei o 5 em algum lugar da linha. Tudo bem? Aqui nessa posição vermelha, como ela está vazia, vai ter um 0. Eu quero preencher com um número de 1 a 9, 0 vai ser vazio para mim. Tá. A mesma coisa para a coluna. Quero ver se o cara aparece na coluna C. Tá? Então eu olho aqui para a minha coluna 7, no exemplo, e aí eu olho para a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, da coluna 7. Tá? Então, mesma coisa, um for, que vai de I igual a 0, I menor que 9, eu olho para ver a posição M e C. A coluna está fixa e eu estou variando as linhas, para ver se o V aparece lá. Se tiver, eu devolvo 0.
Então verificar se aparece na linha ou se aparece na coluna é fácil. O chato é verificar se aparece na célula. Tá? Sim. Verificar o valor mesmo, tipo, estou percorrendo lá, eu quero pegar esse valor, eu estou percorrendo, chego nesse, daí dá zero. Não, então, porque ele não tá lá. Tá? Eu quero ver se eu posso inserir um V aqui, mas o que está aqui é 0. Eu ainda não inseri. Eu vou ver se eu posso inserir e inserir depois. É que eu não mostrei o resto do código ainda. Mas confia em mim que o V não está aqui. Tudo bem? Ok? Então, para verificar a linha e a coluna, é só esse for simples. Tá? Agora, ignora a linha 10 e 11 por um minuto. E eu já explico ela. Tá? Acredita em mim que céu L é o seguinte. Bom, o L e o C, né, essa célula é um nome ruim. Essa posição LC que você me deu, ela cai em alguma dessas 9 células do Sudoku. Certo? Não sei qual. Ok? Mas digamos que céu L e céu C me desse a coordenada à esquerda acima dessa célula. Certo? Me desse sempre o primeiro quadrado mais à esquerda, mais acima da célula que o vermelho está. Digamos que a linha 10 e 11 faça isso. Acredita que faça. Tudo bem? Bom, se eu estou aqui no quadrado cinza, eu só tenho que começar em céu L, andar céu L mais 1, céu L mais 2, né? Na coluna, desculpa, na linha céu L mais 1, céu L mais 2, e céu C mais 1, céu C mais 2, que eu vou ter percorrido toda a célula. Certo? Tudo bem? Para cada combinação de linha e coluna. E aí eu olho para ver se na posição M e J eu tenho V lá. Se tiver, eu devolvo 0. Vocês entenderam linha 12 até a linha 15? Ok? Tudo bem mesmo? Percorri lá a célula porque você me deu o canto esquerdo superior dela. Agora a linha 10 e a linha 11 está olhando para mim e falando, Rafael é maluco, porque 3 vezes L dividido por 3 é L. Certo? Se você estivesse numa aula de cálculo e você visse 3 vezes L dividido por 3, falava assim, professor, corta 3 por 3. Mas isso não é cálculo CC. Né? Tudo bem? Então, L é um número inteiro. Quando eu divido por 3, você faz divisão inteira. Quando eu multiplico por 3, o resultado dessa divisão não necessariamente dá L. Exemplo. L igual a 1. Quanto que é L dividido por 3? L dividido por 3? 0. 3 vezes 0? 0. Não deu L. Ok? Então, o que eu estou fazendo é o seguinte. Se você pegar L dividido por 3, isso vai te dar qual célula ou qual linha dessa matriz 3 por 3 você está. Certo? Olha só. 0, 1 e 2 dá 0. 3, 4 e 5 dá 1. 6, 7 e 8 dá 2, quando eu divido por 3. Então, se eu divido por 3, eu saio dessa matrizinha, dessa matriz 9 por 9, e vou para essa matriz 3 por 3 das células. Ok? Quando eu multiplico por 3 de novo, eu vou para a primeira posição da célula.
Tudo bem? Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Tá vendo? 0, 1, 2, 3. E 3 vezes 2, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? E eu faço a mesma coisa para a coluna. Então, eu estou indo da matriz 9 por 9 para a matriz 3 por 3 e depois voltando para a matriz 9 por 9. Dúvidas? Não? Entenderam? Não entenderam? Sim. Posso. Então, deixa eu desenhar uma. Vocês enxergam bem essa cor? Está bem claro quais são as células e qual é a matriz, né? Ok? Tá. Então imagina o seguinte, você tem... Para a coluna é igual, tá? Mas vamos olhar para as linhas. Tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então você está em alguma posição aqui. Digamos a posição na linha 4. Eu quero descobrir... Então eu estou na linha 4 da matriz 9 por 9. Eu quero descobrir qual linha que eu estou da matriz 3 por 3. A matriz dessas células. Ok? Bom, uma forma de pensar é o seguinte. Cada 3 linhas dessa formam uma célula. Tá? Então se eu divido por 3, eu sei quantas vezes eu consegui construir uma célula. Inteira. Quantas vezes eu construí uma célula inteira? Então, se eu pego 0, 1 ou 2 e divido por 3, eu não consegui construir nenhuma célula inteira. Legal. Então dá 0. Vou escrever desse outro lado. 0. 3, 4 e 5, se eu divido por 3, eu consegui construir essa célula inteira. E ainda tem um pedaço aqui, mas o pedaço não me interessa. Dá 1. E 6, 7, 8, se eu dividir por 3, dá 2. Então, quando eu divido por 3, você pode pensar que eu vou da linha da matriz 9 por 9 para a linha da matriz 3 por 3. Mesma coisa para a coluna. Agora, o que acontece se eu multiplico por 3 de novo? Se eu multiplico 0 por 3, bom, eu fiz 0 células inteiras. Eu caio na posição 0. Se eu multiplico 1 por 3, eu caio na posição 1. E se eu multiplico 2 por 3, eu caio na posição 6. Quando eu multiplico por 3, eu caio ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então eu acho a primeira linha daquela célula. Aí eu faço a mesma coisa para a coluna, né? Então digamos que o meu cara está, sei lá, aqui. Eu pego 8, divido por 3, dá 2, multiplico por 3, dá 6. Então eu sei que é essa coluna, desculpa, essa linha. E eu pego 4, divido por 3, dá 1, multiplico por 3, dá 3. Então eu sei que é aqui que eu tenho que começar a procurar. Tudo bem? Dúvidas? Tá. Falei com
código era chato. O resto vai o quê? Tá? Tem outras formas de você fazer isso, tá? Só um jeito curto de fazer. Então agora para fazer o Sudoku é o seguinte, eu tenho a minha casca, Sudoku, tá? Que recebe a matriz 9 por 9. Eu estou supondo que é o seguinte, 0 é uma posição em branco, e se você tiver algum número, é uma posição já preenchida, que eu não posso mexer. Tá? Então eu estou copiando essa matriz M para essa matriz 9 por 9 que eu chamei de fixo. Tá? Eu vou usar o fato de que 0 é falso, diferente de 0 é verdadeiro. Tá? Então, se MJ era 0, tem alguma coisa fixa? Não. Se MJ é diferente de 0, tem alguma coisa fixa? Tem. Então o fixo vai me lembrar que eu não posso mexer naquela posição. Tá? Para eu não apagar, não mexer alguma coisa ali sem querer. Tudo bem? E aí eu falo o seguinte, eu quero resolver o Sudoku recursivamente na matriz M, que você me passou, sabendo quem são os caras que estão fixos, certo? E eu quero fazer isso a partir da posição 00 da matriz. Tá? Então aqui qual é a posição? 00 da matriz. Tá? Agora uma coisa que eu vou precisar fazer nessa matriz é o seguinte. Quando era uma sequência, ir para a próxima posição que eu tenho que preencher era só ir para I mais 1. Certo? Agora é um pouco chato porque é uma matriz. Né? Então, um jeito de fazer é o seguinte. Você me dá a coordenada que você está, digamos essa, e eu digo para você qual que é a próxima coordenada. Digamos essa. Né? Mas se eu tiver nessa coordenada aqui, a próxima coordenada é essa daqui. Tá? Então eu vou preencher ele linha a linha. Então eu começo no começo da linha, vou preenchendo. Quando eu chegar no final da linha, eu vou para a linha de baixo. Ok? Então aqui eu tenho uma função com passagem por referência. Tá? Não se assustem. Você me dá a linha e a coluna, e eu altero uma variável sua com a nova linha e com a nova coluna. Tá? Então eu faço o seguinte, se você me deu uma coisa que a coluna é menor do que 8, então sua coluna é de 0 até 7. São essas colunas aqui. Basta eu somar 1 na coluna, né? Basta eu ir para a próxima coluna. Então, se o C for menor do que 8, a nova linha é a linha que você me deu, e a nova coluna é a coluna mais 1. Eu só tenho que andar 1 para a direita. Se C não for menor do que 8, eu tenho que ir para a próxima linha, coluna 0. Tá? Então, se o C não for menor do que 8, a minha nova linha é a linha que você me deu mais 1, e a nova coluna é 0. Tudo bem? Estou fazendo isso por passagem de referência porque eu não posso devolver 2 valores. Eu quis criar uma struct só para isso. Tudo bem? Sim. Teria que tomar um cuidado a mais no algoritmo que eu não parei de pensar. Talvez ele funcione. Talvez eu tenha que pôr uma linha a mais no lugar. Talvez dê para melhorar. Tá? Agora a gente tem o Sudoku, tá? Que não é tão complicado agora que a gente sabe se pode inserir ou não. Tá? Então é o seguinte, eu tenho que preencher as linhas de 0 a 8. Se eu chegar na linha 9, é porque eu preenchi todas as linhas. Tá? Então a minha base vai ser chegar na linha 9. Se eu preenchi o Sudoku até aqui, e aí eu fui para a próxima linha, cheguei na linha 9, que nem existe na minha matriz, tá? É porque eu preenchi todo o Sudoku. Tá? O que foi? Deu certo. Tá? Então,
Se L for igual a 9, eu imprimo a solução do Sudoku. Eu devolvo 1. Devolver 1, o meu Sudoku vai te devolver 1 se dá para preencher esse Sudoku, 0 se não dá para preencher o Sudoku. Tá? Então isso é útil quando a gente quer saber se tem solução ou não tem solução um certo problema. Tá? Então a gente devolve 1 ou 0, dizendo se tem solução ou não. Tudo bem a base? Tá? Então a gente está lá na nossa matriz M, a gente sabe quais caras estão fixos e qual a linha e a coluna que a gente tem que preencher agora. Tá? Então eu calculo qual que é a próxima posição e guardo em NL e NC. Tá? Agora eu olho o seguinte, se essa posição que eu estou está fixa, eu não tenho nada para fazer com ela. Eu não tenho que mudar o valor nessa posição LC. Tudo bem? Então eu simplesmente chamo recursivamente para a próxima posição. Tá? Eu não tenho nada para fazer aqui, aquele número está fixo, está preenchido na minha matriz e eu não tenho que mexer nele. Não posso mexer nele. Né? Tá bom? Então se tiver fixa a posição LC, eu devolvo recursivamente o que o Sudoku R devolver. Se o Sudoku R achar uma solução, essa solução vai ser impressa e vai devolver 1. Bom, então eu também devolvo 1. Tá? Então as pessoas vão chamando, elas devolvem. Se quem ela chamou devolver 1, ela também devolve 1. Se não dá para preencher, bom, então também não dá para preencher, porque esse cara está fixo, eu não posso mudar esse cara. O erro que eu cometi não está aqui. O erro que eu cometi está para trás. Tá? Bom, se não é uma posição fixa, eu tenho que decidir. Eu vou colocar 1, 2, 3 ou até 9. Tenho que decidir qual número que eu coloco aqui. Então eu faço um for com V igual a 1 até 9. Certo? E aí eu olho. Posso inserir V nessa posição LC da matriz M? Se não puder, eu simplesmente vou para o próximo V. Se eu puder, eu insiro o V na matriz, na posição LC, e aí eu preencho o Sudoku recursivamente a partir da próxima posição. Certo? Se eu conseguir preencher o Sudoku a partir da próxima posição, então eu devolvo 1, porque eu sou capaz de preencher o Sudoku. Se não, bom, não sei, eu continuo aqui no meu for. Se o meu for acaba, eu nunca consegui preencher o Sudoku. Tudo bem? Aí, eu marco essa posição como 0, porque eu tenho que limpar ela. Eu tentei colocar o número 1, o número 2, o número 3, até o número 9 nela. Depois eu limpo ela, que é aquele mesmo problema que a gente teve lá do usado. Certo? Porque quando eu for verificar se um número está ou não na matriz, sei lá, o último número, digamos 9, que eu coloquei na matriz, não pode estar lá mais, porque eu já tirei ele da solução. Então eu tenho que dizer que não tem nada usado naquela posição. E aí eu devolvo 0, porque eu não consigo resolver o problema com esse prefixo que você me deu. Linha 9. Bom, eu tenho uma matriz do Sudoku que eu preenchi até um certo ponto. Certo? E você recursivamente, você estava aqui, você recursivamente falou, tem que preencher aqui. Só que aqui é um número fixo. Sei lá, já tem um 9 fixo aqui. Então eu não posso mudar esse cara. Certo? Então eu vou recursivamente tentar preencher a partir desse cara. Se esse cara conseguir achar uma solução, se ele devolver 1, eu consegui uma solução. Né? Se ele devolver 0, não tenho o que fazer com esse prefixo todo fixo. Então eu devolvo 0. E aí esse cara aqui vai tentar pôr um outro valor para seguir em frente. Tudo bem? Dúvidas? É basicamente quando eu acho uma solução eu devolvo 1. Quando eu testei todas as soluções, todos os valores possíveis que eu podia pôr na matriz não consegui, eu devolvo 0. E essa questão é que quando está fixo, eu meio que não posso mudar o valor. Então depende do que a chamada recursiva devolver.
Ok? Dúvidas? Muito difícil? Muito difícil o quê? Aquele outro código eu sei que é difícil. Muito difícil a ideia de como eu estou preenchendo de maneira sistemática ou não. Foi como que ele está voltando e desfazendo o que ele fez. Retorna zero, mas daí ele mataria tudo. Não, porque olha só, quando ele retorna zero, isso é um detalhe. Quando eu chamo recursivamente, eu não devolvo o que a recursão devolveu. Eu só devolvo o que a recursão devolveu se ela devolveu 1. Se a recursão achou uma solução, eu digo também achei uma solução. Se a recursão diz não achei uma solução, fala, tá bom, tenta com outro número. E tenta com outro número, e tenta com outro número. Quando eu tentei com todos os números e nunca consegui, aí eu sei que eu vou devolver 0. Ficou claro? Foi, não foi? Está processando. Ok? Posso ir em frente, então? Mais dúvidas? Esse curso, se vocês tiverem dúvida e vocês não falarem, vai ser complicado. As coisas vão ser mais complexas do que a aula de hoje. A gente vai na velocidade que tiver que ir, não na minha velocidade. Se eu não conseguir terminar a aula hoje, e não termino quinta-feira, não tem problema. No caso desse sudoku, você vai retornar 1, poderia completar tudo, então, né? Então, pensa assim, ele vai entrando recursivamente. Na base eu devolvo 1. O cara, quando eu achar, né? O que acontece quando eu acho a solução? A base devolve 1. Quem chamou ele, devolve 1. Quem chamou ele, devolve 1. Ele vai voltando até a primeira chamada original devolvendo 1. Né? Ele vai devolver para a casca 1. Se eu olhar a casca, devolve o que a chamada recursiva devolver também. Então até a casca vai devolver 1. A questão é quando eu não chego na base. Quando eu não chego na base, eu posso devolver 0 porque eu tinha um prefixo e aí eu tentei colocar 1, não deu, 2 não deu, 3 não deu, 4 não deu, 5, 6, 7, 8, 9 não deu. Então eu tentei de 1 a 9, nenhum dos caras eu consegui inserir, certo? Ou eu não podia pôr na matriz, ou eu coloquei na matriz, tentei resolver recursivamente, não deu certo e voltou. Aí sim eu devolvo 0. Para o cara anterior a mim ver que aquela decisão foi errada, de colocar o 3. Agora deixa eu tentar colocar o 4 e resolver recursivamente. Ficou melhor? Tudo implícito, assim, não tem uma coisa controlando dizer. Tá tudo ali naquele if ali. E aí você tem que pensar que recursivamente ele está devolvendo 0, se não conseguiu, e 1 se ele conseguiu. O único lugar que devolve 1 é a base. É quando ele achou. Sim. Não, isso é backtrack. Eu tenho um problema computacional que eu preciso resolver e eu vou fazendo esse processo. Tentando, não dá certo, eu volto e tento mais. Aquele caso em que a gente salvou o corretor Sim. ele também é uma backtrack. Então, o pessoal não costuma... Ele é muito parecido com backtrack, mas as pessoas não costumam chamar de backtrack porque ele não tem erro a ser cometido. Porque eu não estou tentando achar uma sequência específica certa. Ele é uma enumeração. Então, ele é um pouco mais parecido com uma força bruta. Certo? A força bruta, ela sempre enumera tudo, mas aí ela tenta ver o que é solução ou não. Esse cara aqui, ele está gerando tudo, mas ele nunca erra. Ele nunca faz backtrack. Ele volta da recursão, mas ele não é porque ele errou. É porque ele acabou de enumerar aquelas coisas. Então, é bem próximo do backtracking, mas eu não chamaria de backtracking. Backtracking, em geral, é essa coisa... Eu estou procurando uma solução. Né? Não tentando enumerar um monte de coisa. A gente tenta falando, talvez, não sei se eu estiver dizendo errado, mas nesse caso anterior do doutor, tinha e tal, ele disse se podia ou não. Você conseguia fazer aquilo que você fez, porque tudo que você precisava saber para decidir se você tinha gravado ou não era por trás.
Isso. Depois você tem que olhar pra frente pra saber se você tá certo ou não. Aqui no Sudoku eu tenho, porque eu tenho posições fixas para frente, que já foram dadas. Mas, então, esse cara é mais parecido com a versão 2 lá. Eu posso fazer a versão 3. Eu posso, para cada linha, para cada coluna, para cada célula, ter um vetorzinho daquele se o número está sendo usado ou não. E aí eu não preciso buscar. Eu descubro qual que é a linha, qual que é a célula e qual que é a coluna e vejo se posso pôr ou não. Então dá para otimizar um pouco mais meu código naquela linha. Aí ia ficar um pouco mais complicado o código. Então achei melhor assim. Ok? Um outro exemplo. Passeio do cavalo no tabuleiro de xadrez. Tá? Então eu não sei se todos vocês conhecem xadrez. Tá? Mas não precisa conhecer xadrez. Eu vou explicar só o que a gente precisa. Tá? Então é o seguinte. No xadrez você tem o cavalo, né? E o cavalo ele anda no tabuleiro com movimento em formato de L. Tá? Então, ou ele vai 2 quadrados horizontalmente e 1 verticalmente, certo? Então, por exemplo, vai 2 para a direita e sobe 1. Ou vai 2 para a direita e desce 1. Tá? Ou ele faz 2 quadrados verticalmente e 1 horizontalmente. Tá? Então, se você tiver um cavalo aqui no meio do tabuleiro, certo? Ele pode ir para todas essas posições. Tá? Porque, olha só, aqui ele andou 2 para cima, 1 para a direita. Aqui 2 para cima, 1 para a esquerda. Aqui 2 para baixo, 1 para a direita, 2 para baixo, 1 para a esquerda. E aqui ele andou 2 para a direita, 1 para cima, 2 para a direita, 1 para baixo, 2 para a esquerda, 1 para cima, 2 para a esquerda, 1 para baixo. Certo? Então ele sempre anda 2 numa direção e 1 na outra direção. Tá? Então, um L. É mais longo um lado do que outro. Tudo bem? Lógico que se ele estiver na borda, por exemplo, se ele estiver aqui, ele não pode andar 2 para trás, 1 para baixo. Ou 2 para trás, 1 para cima. Porque ele vai cair para fora do tabuleiro. Então, nem sempre os 8 movimentos são válidos. Depende da borda. Então, eu te dou um tabuleiro de xadrez N por N. Né? O usual é 8 por 8. Mas, para mim, qualquer N. Tá? Eu te dou uma posição XY do tabuleiro. Uma linha e uma coluna do tabuleiro. Tá? E eu quero encontrar um passeio de um cavalo. O cavalo começa nessa posição XY. Tá? Que visite cada casa do tabuleiro exatamente uma vez. Tá? Então, por exemplo, meu cavalo, digamos, começa na posição 00. Tá? Eu não sei porque eu desenhei 00 embaixo. Tá? Aí ele pode vir para cá, vir para cá, vir para cá, vir para cá, vir para cá e por aí vai. Tá? Então ele pode ir andando aqui no meu tabuleiro. Tá? E aí a ideia é, eu quero ir andando e eu quero visitar cada casa exatamente uma vez. Sim. Você também quer visitar todas as casas? Isso. Então, cada casa exatamente uma vez. Então, tá, então, não, mas tudo bem. Não posso visitar uma casa mais de uma vez, não posso visitar uma casa 0 vezes. Tudo bem? Tem que passar por todas elas, não pode repetir casa. Outra forma de pensar. Tá? Então, eu vou ter uma matriz aqui, M, tá? Onde eu vou guardar qual é o passeio desse cavalo. Tá? Então, eu vou colocar lá e vai ser o seguinte. MLC for 0, significa que o cavalo não passou nessa casa LC. Tá? Ele não visitou essa casa ainda. MLC igual a um I, maior que 0, significa que a casa LC foi visitada e ela foi visitada no passo I. Tá? Então a casa que ele começou, marco como 1, porque ele visitou essa casa e foi no primeiro passo. 2, 3, 4, 5, 6. E esse daqui para o tabuleiro 8 por 8 é uma solução. Certo? Então daqui do 6, ele vem para o 7, 8, 9, 10 e por aí vai. Tá? Aqui tem que ter 64 números, todos distintos, certo? E todos respeitando o passeio do cavalo. Então, sei lá, me diz um número qualquer entre 1 e 64.
40. 40. Então, do 40, ele foi para o 41, certo? E ele veio do 39. Tudo bem? Então, você tem que ter que sempre respeita, né? Obviamente que nos cantos vai ter opções mais limitadas, né? Então, do 17, ele não pode ir para trás, tem que ir para o 18, então tem menos opções aqui, né? Se está no 17, ele tem essa opção e essa opção. Só tem 3 opções. Tudo bem? Dúvidas? Tá. Então, o código é um pouco mais simples do que aquele outro código que estudou, tá? Só tem uma coisinha chata aqui, que é a próxima posição. Então, é a mesma coisa. Eu tenho um cavalo, você me dá a matriz, tá? Agora ela é uma matriz alocada dinamicamente. Então, eu estou recebendo um int estrela. Tá? Lá no Sudoku eu queria resolver uma coisa 9 por 9. Então, era sempre uma matriz 9 por 9. Aqui eu posso preencher para o tabuleiro do tamanho que você quiser. Tá? Você me diz o n, que é o tamanho do tabuleiro. Preciso saber essa informação. E qual que é a posição inicial? X e Y. Tá? Então, aqui no começo, o cavalo não passou por nenhuma posição do tabuleiro. Tá? E por que eu estou recebendo a matriz, ao invés de eu mesmo alocar a matriz? Porque eu imagino que você queira a solução depois. Tá? Se você quisesse que eu imprimisse a solução, eu podia alocar a matriz, chamar cavalo R e liberar a matriz. Mas se você quer usar essa solução para alguma coisa no seu código, aí eu tenho que devolver isso de alguma forma, certo? Então, a matriz vai estar aqui. A função devolve 1 se é possível achar o passeio do cavalo, 0 se não é possível achar o passeio do cavalo. Tá? Então, eu começo 0 a matriz, então estou percorrendo a matriz que n por n, zerando ela, tá? E aí eu falo que o cavalo começa na posição x, y. Então, marco como 1 lá a posição x, tá? E aí eu chamo recursivamente o cavalo para a matriz M, de dimensão n por n, começando na posição xy. Ok? Sabendo que está na posição xy. O que a cavalo R devolver, eu devolvo. Se a cavalo R falar que ela achou, eu devolvo 1. Se ela falar que ela não achou, eu devolvo 0. Tá? Eu vou precisar dessa função, e essa função é um pouquinho curiosa. Eu quero, lá no Sudoku, o que eu enumerava era o número que eu ia colocar, né? Eu colocava o número 1, o 2, até o 9. Aqui, quando o cavalo está numa posição, o que ele tem que decidir não é que número ele põe, que nem lá no Sudoku. É qual dos 8 movimentos do cavalo ele faz. Certo? Então ele começa lá numa casa. Eu vou para esse lado, eu vou para aquele lado. Eu ando 2 para a direita e subo 1, ou eu ando 2 para a direita, desço 1, ou eu subo 2 e ando para a direita. O que eu faço? Então o cavalo, a gente vai numerar para o cavalo as 8 possibilidades de movimento dele. Tá? Então eu tenho essa função aqui, próxima posição, que me dá uma linha e uma coluna, onde o cavalo está. Tá? E calcula a nova linha e a nova coluna que o cavalo vai. Tá? De acordo com o movimento. É o movimento 0, 1, 2 até 7. Tudo bem? Tem 8 movimentos, então eu, de maneira arbitrária, decidi esse é o movimento 0, esse é o movimento 1, esse é o movimento 2, e etc. Ok? Então, o que é o movimento 0? Essa matriz movimentos me diz o que é cada movimento. Tá? Ela é 8 por 2. Então, tem 8 movimentos. Para cada movimento, eu tenho que saber qual que é o deslocamento em X e qual que é o deslocamento em Y. Ok? Então, o movimento 0, para mim, é andar 2 a mais no X e 1 a mais no Y. Certo? Na verdade, é o contrário. 2 linhas a mais, 1 coluna a mais. Tá? O movimento 1 é 1 linha a mais, 2 colunas a mais. Ok?
Então eu listei todos aqueles 8 movimentos que eu podia fazer. Então tem um movimento que é 2 linhas a mais, uma coluna a mais. Aí tem um movimento que é 2 colunas a menos, uma coluna a mais. Certo? Então eu enumerei os 8 movimentos que eu posso fazer. Tá? Estou guardando nessa matriz movimentos aqui, 8 por 2. Então a primeira posição da matriz me diz o número do movimento. Aí a linha me diz o número do movimento, né? A coluna 0 me diz o deslocamento na linha, a coluna 1 me diz o movimento na coluna. Ok? Então, a partir desse K que você me deu, basta eu calcular. A minha nova linha é a linha que eu estava, mais o késimo movimento. E a nova coluna é a coluna que eu estava, mais o késimo movimento. Tudo bem? Vocês entenderam? Eu tabelei todos aqueles deslocamentos. 2 para frente, 2 para trás, 1 para um para cima ou 1 para baixo. Certo? E as combinações deles. Tá? Dá 8 combinações. Tudo bem? Sim. Isso. Por que eu usei static? Eu não falei sobre static no curso, mas static são variáveis que não morrem quando a função acaba. Certo? Então, essa matriz movimentos, ela é declarada uma vez, inicializada uma vez, certo? Então, a próxima vez que eu chamar a próxima posição, essa linha 11 não é executada. Então, é um pouco mais rápido. Se eu tirar static, o código continua funcionando, tá? Mas é um pouquinho mais lento. Ela virou... que ela não é constante. Eu poderia, dentro dessa função, mudar ela. Eu não estou fazendo isso, mas eu poderia. Sim. Se mudasse ela ia permanecer dependendo da função alterada. Isso. Então, estático é uma variável local de uma função, ela é declarada uma vez, inicializada uma vez, e se eu mudar o conteúdo dela dentro da função, a próxima vez que eu chamar a função, ela tem aquele valor que ela tinha quando a função acabou. Ela mantém o valor da variável. Tá? Toda vez que eu falo assim, a função vai morrer, a variável local vai morrer, eu vou perder o valor, isso não é verdade para as estáticas. Elas continuam lá existindo. Tudo bem? E agora eu consigo fazer meu cavalo recursivo. Tá? Então é o seguinte, se eu estiver na posição, digamos, 64, quando é 8 por 8, eu já preenchi todo o tabuleiro. Tá? Então, se eu chegar na posição n ao quadrado, tá? Eu terminei de preencher o tabuleiro. Bem, eu estou lá numa posição, o cavalo tem que andar a partir dela, mas já está em n ao quadrado. Tem n ao quadrado posições, ele já andou tudo que ele tinha que andar. Ok? Essa é a minha base. Devolvo 1. Poderia imprimir o tabuleiro se eu quisesse. Tá? Agora, se eu não estou na base, eu tenho que pensar qual movimento eu vou fazer para o cavalo. Tá? Então eu tenho 8 possíveis movimentos para o cavalo. Ok? Então eu vou tentar cada um deles, porque eu não sei qual que é o certo. Tá? Então, para algum K que foi escolhido na linha 5, eu calculo qual que é a próxima posição que o cavalo vai a partir daquele K. Certo? Então ele está na linha coluna e fala assim, tem que fazer o movimento 3. Então a função próxima posição me diz para onde que ele tem que ir e guarda em NL e NC. O problema é que a função próxima posição não olha as bordas do tabuleiro. Então eu tenho que verificar se ele não vai cair do tabuleiro se eu fizer aquele movimento. Tá? Então eu faço um if aqui. Olha, se a nova linha é maior ou igual a 0 e ela é menor do que n, eu não caí para fora por causa das linhas. Eu nem fui para uma linha negativa, nem passei da linha n-1. Tá? E se a coluna é maior ou igual a 0 e é menor do que n, aí eu também não caí por causa das colunas. Certo? Então agora eu sei que ele está dentro do tabuleiro. Mas pode ser que a posição NL e NC já tenha sido visitada. Né? Por exemplo, quando o cavalo vai e ele vai tentar desfazer o movimento. Né? Sempre que o cavalo pode ir para um lugar, ele pode voltar para o mesmo lugar que ele estava antes. Eu não quero que ele faça isso. Ele estava lá, eu quero que ele vá indo para frente. Tá? Então,
MNLNC tem que ser 0. Ok? Se tudo isso satisfaz, eu não caio do tabuleiro, a posição não foi visitada, vou tentar visitar essa posição. Então, eu falo que MNLNC é essa posição que eu tô mais 1, certo? Se eu estava no passo 15, quando eu for para ela, eu vou estar no passo 16. Tá? E agora eu vejo se eu consigo resolver recursivamente. Se cavalo R para matriz M, que é N por N, conseguir resolver a partir da linha da posição NL e NC, se conseguiu resolver, legal, eu achei uma solução, devolvo 1 também. Se não, eu marco essa posição como não usada, certo? E continuo aqui no meu for. Tento agora um próximo movimento, certo? Então vai acontecer uma coisa assim, eu estava aqui, tento vir para cá, aqui era 15, eu coloco 16, tento resolver recursivamente, não consigo, eu tiro 16, porque digamos que agora eu vou tentar para cá. E eu vou colocar 16 aqui. Então tem que lembrar de falar que aquela posição não está usada. Tudo bem? Na linha 12. Faço isso para os 8 movimentos do cavalo. Se nenhum dos 8 movimentos do cavalo achou uma solução, é porque o meu backtrack errou lá para trás, não aqui. Né? Então eu devolvo 0 para que ele possa corrigir lá para trás. Então se vocês olharem, a ideia é bastante parecida com a do Sudoku, bastante parecida com a das sequências. Certo? Só que eu estou preenchendo aqui de um jeito que não é tão linearzinho que nem a do Sudoku. Eu estou andando pela matriz, mas é a mesma coisa. Eu vou para frente, tento fazer as coisas, não consigo, vou para trás. Então, só para fechar, backtrack em geral é mais rápido do que força bruta, porque a gente elimina vários candidatos de uma solução de uma só vez, certo? Imagina um Sudoku que coloca tudo 1, para chegar no final e verificar, isso não é uma solução válida do Sudoku. Né? Isso é um algoritmo de força bruta para o Sudoku. Ah, não, então tudo bem, eu errei esse último 1, deixa eu tentar 2. Ah, também não é, deixa eu tentar 3, certo? Então isso vai ser muito mais lento. Tá? A implementação, depois que você pega o esquema disso, tem uma base, e aí eu preciso ir enumerando alguma coisa e chamando recursivamente, e quando volta eu tento o próximo cara que eu estou enumerando, até dar certo. Depois você acostuma, isso é uma implementação que fica simples de você fazer para resolver o problema, tá? Só que pode ser muito lento, porque pode ser que a gente está enumerando soluções parciais ali, e pode ser muito lento, pode ter um monte de solução parcial, e você está enumerando todas elas e aí pode ser muito lento, tá? Como que você faz um algoritmo de backtracking relativamente rápido, ou mais rápido do que o primeiro que você implementou e que ficou uma porcaria, tá? A ideia é a seguinte, você tem que decidir se a solução que você tem na mão agora pode potencialmente ser estendida para uma solução completa ou não, tá? Então, você gostaria que seja bom, certo? Eu evito explorar soluções parciais que não poderão ir para uma solução completa, tá? Então eu estou aqui, eu olho e falo, não, nem vou colocar o 3, porque o 3 não vai dar certo no futuro, tá? E que seja rápido, tá? Que eu não gaste muito tempo em cada solução parcial para gerar a próxima, porque eu estou gerando um monte de coisa, estou numerando muita coisa. Então qualquer coisinha mais lenta que eu faça, isso fica muito caro, tá? Porque eu estou fazendo a mesma coisa um monte de vezes, tá? Bom, para que serve isso, tá? Para aplicar, primeiro eu preciso ter essa ideia de solução parcial, tá? Por exemplo, o caso onde eu não tenho solução parcial é aquele exemplo que eu dei de 100 antes. Não conheço nenhum sistema criptográfico que fala assim, a senha do Rafael começa com 1, e ele fala, começa. Legal, então eu já sei que 1 tá certo. Não, né? É assim, você digita 16 números e testa. Não deu.
gera outros 16 números e testa, e vai fazendo isso. Então não tem essa ideia de solução parcial. Ou eu tenho a solução, ou eu não tenho a solução. Né? Backtrack é essa coisa assim, eu já preenchi o sudoku meio válido até agora. Pode ser que eu não consiga estender, mas eu tenho a ideia de uma solução parcial para o sudoku, né? Uma coisa que eu bato o olho e falo, isso daqui, não sei se dá para terminar de preencher, mas como que eu preenchi é viável, é válido, tá? Então, coisas onde eu posso usar backtrack, problema de satisfação de restrições, tá? Então, eu quero encontrar uma solução que satisfaça um conjunto de restrições. Por exemplo, sudoku. Sudoku está aqui um negócio, acha uma solução para esse problema, e esse problema tem tais e tais restrições. Não posso repetir na linha, na coluna, na célula. Tá? Problemas de otimização combinatória. Tá? Problemas de otimização combinatória é o seguinte, são problemas que eu consigo enumerar as soluções do problema. Ok? E eu quero encontrar que tem menor valor. Então, por exemplo, o leiteiro sai para entregar leite nas casas do bairro. Ele pode passar na casa das pessoas de várias formas diferentes, certo? Pode pegar e fazer um negócio assim, ou ele pode fazer um negócio assim, certo? Vai no cara da Zona Leste, depois vai no cara da Zona Oeste, depois vai no cara da Zona Leste, depois vai no cara da Zona Oeste. É uma possibilidade. Agora eu quero que minimiza o tempo que ele demora, ou minimiza o gasto de combustível. Então eu consigo gerar todas as rotas do leiteiro, mas eu quero a mais barata. Tá? Eu posso usar backtracking para isso. Tá? Ou programação lógica, tem uma linguagem chamada Prolog, tá? Que ela permite fazer prova automática de teoremas em lógicas razoavelmente simples. E o que ele faz é isso. Ele faz backtracking para tentar provar um teorema. Então você fala para ele, esse negócio é verdade, esse negócio é verdade, esse negócio é verdade, prova esse negócio aqui para mim. E aí ele vai lá, a partir das suas premissas, das suas hipóteses, seus axiomas, né? Ele tenta provar o teorema. E ele faz isso usando backtracking. Tá? Aí eu tinha exercícios, mas obviamente não tem tempo para a gente fazer, tá?